Bem, meus irmãos, boa noite, a graça e a paz. É uma alegria estar com vocês aqui nessa transmissão. Eu sempre me sinto em casa aqui e eu acho que verdadeiramente eu estou em casa, com os irmãos da Igreja Cristã Evangélica do Calvário, aqui no Bajara, e também hoje com os meus irmãos da Igreja Cristã Reformada. Estamos todos juntos aqui. Saúdo também os irmãos da Igreja Cristã Evangélica de Nova Vida. Meus queridos, sem tanta enrolação para esse começo, eu quero ir logo para o texto bíblico, para nós fazermos a nossa exposição de hoje. Eu convido vocês a abrirem comigo as suas Bíblias em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Nós vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo 14. Então, por favor, procure aí na sua Bíblia. Eu vou dar um tempinho para você procurar e nós vemos juntos. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Hoje nós vamos falar sobre as parábolas do reino e especificamente sobre a parábola da festa de casamento. Eu quero começar com uma pergunta: com que roupa você vai? Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14, diz assim: Então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: Dizei aos convidados: Meu banquete já está preparado. Meus melhores bois e novilhos foram abatidos e tudo está pronto. Vinde ao casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outros, agarrando os servos, maltrataram-os e os mataram. Mas o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos servos: Na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto os maus quanto os bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos seus servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar, meus irmãos. Pai, eu te louvo pela tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor já falou conosco através da leitura dela. Pedimos que o Senhor continue falando. Pai, que estejamos atentos ao teu convite e atendamos a ele com alegria, percebendo o privilégio de sermos convidados para as bodas do Cordeiro, para o casamento do teu filho. Que estejamos vestidos adequadamente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu acho que a maioria de vocês já deve ter ido para um casamento. Se nunca para um casamento, é muito provável que pelo menos para alguma festa de aniversário. Mas eu quero fazer um exercício com vocês aqui no começo. Eu quero que vocês imaginem que você é um pai ou uma mãe e que está organizando o casamento do seu filho ou da sua filha. E como todo casamento tem aquela tranqueira inicial, toda aquela dificuldade, todo aquele trabalho de planejamento, aquele trabalho de confeccionar convites, aquele trabalho de fazer a bendita lista de casamento. Essa é a pior parte, né? Os pais querem chamar parentes distantes, amigos da infância. A gente quer chamar os amigos do maternal como se fossem amigos do dia a dia.
E a lista fica difícil de fazer. Até que a gente tem que filtrar e selecionar aqueles parentes mais chegados, aqueles amigos mais chegados, aquelas pessoas que são importantes para compartilharmos a alegria daquele momento especial do seu filho ou da sua filha. E você também sabe como é ser convidado. Quem já foi convidado para um casamento sabe que para algumas pessoas é um desespero. Ah, meu Deus, que vestido eu vou usar? Será que eu vou ter que alugar? Será que eu vou ter que comprar? Será que aquele lá serve? Ah, mas aquele lá eu já usei no casamento da fulana, do Beltrano. Os homens pensam, né? Qual sapato, qual gravata? O que é esse tal de esporte fino? É sempre essa canseira toda. Mas, amados irmãos, quando chega no dia do casamento, você, como pai ou mãe desse exercício que eu estou fazendo de imaginação com você, está feliz. O dia chegou, o dia tão esperado chegou, porém, no dia do casamento, os convidados começam a desmarcar em massa. Aquele parente que você convidou, distante, nem apareceu. Muitos não quiseram vir, um a um. Os convites são cancelados. E você começa a ligar, começa a falar com as pessoas e dizer: venham, não por causa dos custos, porque foi caro. Venham porque esse momento é importante. Venham porque eu quero que vocês compartilhem conosco essa alegria do casamento. Porém, todos vão dizer para você que tem coisas a fazer naquele dia. Coisas importantes, como aquelas que eles fariam normalmente naquele dia. Eles não vão ao casamento porque tem que trabalhar. Alguns não vão ao casamento porque tem que ir à academia. Alguns não vão ao casamento porque vão passear com o cachorro, porque vão jogar futebol, porque vão jogar videogame, assistir um filme, descansar. Como você ficaria diante disso? Qual o valor, qual a importância você perceberia naqueles convidados que não apareceram? Qual a importância eles davam para você e para o seu filho? Quanto eles ficam alegres com a alegria sua, com a alegria do seu filho? Quão privilegiados eles se sentiram ao ser convidados, ao estarem na lista desse casamento. Agora imagine que esse casamento não é do seu filho, e nem aconteceu com você, mas aconteceu com um grande rei. Eu acho que a essa altura você já captou o ponto dessa parábola. Então vamos rapidamente para a sua exposição. Essa parábola ela inicia aqui no versículo 1 dizendo que Jesus voltou a falar por meio de parábolas. Isso significa que Jesus anteriormente já estava falando por parábolas. E isso é uma realidade dentro desse texto desde o dia que Jesus chegou em Jerusalém. Alguns versículos anteriores, nós percebemos que Jesus chega em Jerusalém naquele conhecido domingo de Ramos, e ele é recebido por hosanas, que significa: olha, vem Senhor, salva-nos, Senhor nos dá prosperidade. E nessa situação da sua chegada em Jerusalém, Jesus conta duas parábolas àquelas pessoas. Jesus conta a parábola dos dois filhos, que está aí no capítulo 21, dos versículos 28 ao 32. E Jesus conta a parábola dos lavradores maus, do versículo 33 até o 46, do capítulo 21. O alvo de Jesus em ambas as parábolas era os escribas e os fariseus. Eles estavam sendo deixados de fora do reino de Deus, que é o que é ensinado na parábola dos dois filhos. Meretrizes e publicanos estavam entrando no reino dos céus com primazia. Mas, além disso, mais do que isso, a outra parábola de Jesus, que é a parábola dos lavradores maus, vão mostrar que eles rejeitariam o Filho, como eles rejeitaram os profetas, como eles rejeitaram João Batista. E assim como eles mataram muitos dos profetas, eles seriam aqueles que matariam o próprio Filho. E se você conhece bem os relatos dos evangelhos, você sabe que foi exatamente isso que aconteceu. Eles mataram o Cordeiro de Deus, eles mataram o Filho.
Nesse contexto, então, é que nós temos a parábola do casamento. Nesse contexto em que Jesus está confrontando os escribas e essa parábola aparece. Veja que Mateus também diz que ele está falando por meio de parábolas, dando a entender que essa parábola das bodas pode ser a reunião de mais de uma parábola, pode ser somente uma parábola e ele está apenas retomando o estilo, e pode ser também uma das parábolas que Jesus contou ali naquele dia, mas o Senhor só inspirou Mateus a escrever essa. Mas vamos resumir a parábola. A parábola é bastante simples. Um rei celebrou o casamento do seu filho, enviou os seus servos para convidar as pessoas e essas pessoas não vieram. Enviou outra leva de servos para chamarem os convidados em caráter de urgência, dizendo: olha, a festa já está pronta, a mesa está servida, venham. Porém, eles preferiram se ocupar dos seus afazeres diários, das suas atividades normais, dos seus negócios. Pior, alguns deles receberam os servos do Senhor que estavam fazendo o convite e os maltrataram e os mataram. O rei, que tinha legitimidade e poder, trouxe juízo a esses assassinos. Trouxe juízo de pena capital, eles morreram, e trouxe juízo sobre a cidade, eles perderam tudo que tinham. Ao que tudo indica, os convidados eram exatamente os moradores da cidade, e por isso o juízo vem sobre a cidade, como diz o texto, a cidade é incendiada. Agora os convidados mudam. A solução encontrada pelo pai do noivo, o rei, é exatamente chamar todos os que estão aí fora, nas encruzilhadas, e a festa ficou lotada. Porém, quando o rei chega e começa a cumprimentar, ele percebe um convidado negligente. Indiferente acerca da ocasião da festa, ele foi de qualquer jeito. Ele não percebeu o privilégio do convite. Ele desprezou o rei, se portando de qualquer jeito naquela festa. Ele desprezou o noivo, estando com trajes inadequados. Isso é tão verdade que quando o rei confronta aquele convidado, aquele homem que estava inadequado na festa, ele fica mudo, ele fica calado. E o seu fim foi trágico. Ele foi lançado no local de um choro e de um ranger de dentes. E é finalizada a parábola com aquela palavra, aquele versículo que conhecemos tanto, virou até um jargão no meu evangelho, onde muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E aí nós chegamos no versículo 2. O versículo 2 diz: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho. Então essa é mais uma das parábolas do reino, e as parábolas são importantes. Lá na Igreja de Cristo Reformado, nós já estamos trabalhando as parábolas há um tempo, mas você que talvez não tenha familiaridade, eu quero trazer aqui algumas informações importantes acerca de parábolas. É que a parábola ela é uma figura, ela é um recurso utilizado para trazer uma lição central, um ensino central. A parábola ela não é necessariamente uma alegoria. Uma alegoria é uma história contada onde cada elemento significa algo na nossa realidade. Porém, por exemplo, se você conhece as Crônicas de Nárnia, você sabe muito bem que o personagem Aslan, o leão, ele é uma alegoria de Cristo. Mas isso não é necessariamente o que ocorre nas parábolas. As parábolas têm uma lição central. É lógico que numa parábola, os elementos que aparecem podem ter alguma ligação com elementos da realidade, mas isso tem que ser indicado na própria parábola. E isso só acontece para que torne mais evidente a lição central. Por isso, meus irmãos, quando você lê aqui que o reino dos céus é semelhante, ele não é igual, ele é semelhante. E ele é semelhante à lição que Jesus vai nos dar ao final dessa parábola, e é isso que nós queremos captar. Ele vai utilizar então uma situação de casamento. O casamento é uma figura presente no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, e na Bíblia também, até Apocalipse, essa figura do casamento vai acontecer. Os casamentos judaicos, eles eram casamentos demorados, não eram um final de tarde ou uma manhã. Os casamentos naquela época eram vários dias, geralmente 7 dias, como você vai perceber, por exemplo, em Juízes 14 e 17. E esses 7 dias tinham vários momentos de dança, de comelança, de alegria, cerimônias.
Eles eram muito importantes para a cultura judaica e eles eram muito valorizados pela comunidade, justamente porque todo mundo daquela comunidade se reuniria para se alegrar no casamento de um dos seus membros. Em especial, na parábola de Jesus, o casamento é o casamento de uma figura da realeza, o que traz uma relevância, um impacto comunitário muito maior sobre esse casamento. Veja então que Jesus está contando acerca de um casamento irrecusável, onde todos disputariam um convite. Há poucos anos nós vimos na TV o casamento de um dos membros da família real inglesa e houve briga entre pessoas porque queriam ser convidadas a esse casamento. É esse tipo de casamento que Jesus está contando. Mas aí vem a primeira situação inusitada da parábola. É o desprezo dos convidados. Vamos ver os versículos 3 a 6. E enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados: meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite, e foram um para o seu campo, outro para os negócios, e outros, agarrando os servos, maltrataram-os e os mataram. Naqueles tempos, o convite para casamento era duplo. Existia um convite anterior para dizer a data e o horário. Hoje, uma espécie de save the date, né? Guarde o horário, coloque aí na sua agenda. Mas no dia do casamento havia um reforço, e é exatamente esse último convite que acontece aqui nessa parábola, o reforço do convite. E diz o texto que os seus servos foram enviados. Meus amados irmãos, é importante entendermos o contexto em que essa parábola está, para nós entendermos exatamente quem são esses servos. Nas parábolas anteriores, nós percebemos e ficou claro que esses servos são exatamente os profetas de Deus. Os profetas que o Senhor enviou na história de Israel para chamar o povo, não somente para o arrependimento, mas principalmente para o deleite em Deus, para estarem preparados às bodas do Cordeiro que viria um dia. Porém, a situação aqui é diferente das outras parábolas. Porque na parábola dos 2 filhos, o chamado é para o trabalho. Meu filho vai trabalhar. Meu filho vai trabalhar. Na parábola dos lavradores maus, a questão é a questão de dar frutos, é a questão de entregar frutos ao dono da vinha. É trabalho. E recusar o trabalho, às vezes, é uma coisa fácil, não é verdade? Mas, meus amados irmãos, a parábola de Jesus está dizendo que eles recusaram um convite para uma festa. Eles recusaram um convite para uma festa de casamento. Os convidados rejeitaram o chamado, o convite e não quiseram ir. Veja aqui com a parábola do dono da vinha, a misericórdia era exaltada, porque ele mandou os seus servos para colherem os frutos, ele mandou de novo, então ele foi misericordioso. Quando mataram os seus servos, ele não foi lá com justiça e com juízo primeiramente, ele foi com misericórdia, ele foi reiterando o convite. Aqui nessa parábola, da mesma forma, a misericórdia do rei é latente, é evidente. Ele manda servos convidarem, e talvez se fosse eu convidando e essas pessoas não viessem, eu diria, se vira, não sabe o que está perdendo. Mas esse rei não. Ele manda outras levas de servos chamarem os convidados e dizer: olha pessoal, venham, porque o boi já está assado, porque o novilho já foi grelhado, porque tem comida gostosa, venham. Mas mesmo assim eles não vêm. Um elemento de urgência é colocado aqui nessa parábola exatamente porque ele diz no versículo 4: o meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para o casamento. A urgência desse convite reforçado é exatamente que a mesa já está pronta, é só vir e se alegrar e comer. O chamado não é para o início da cerimônia, o chamado não é mais para a recepção, o chamado é para o banquete. Mas mesmo assim eles se negam a vir desfrutar.
O chamado é urgente porque se eles atrasassem, eles poderiam perder o melhor do banquete, aquele banquete inicial. E mesmo assim eles não vêm. Vejam quão amoroso é esse rei, além de misericordioso. Porque eu, particularmente, nos casamentos que eu fui, nunca tinha no convite de casamento um cardápio. Mas esse rei, ele manda convidar dizendo que lá tem muita coisa boa. É como se o casamento tivesse um convite dizendo: venham, tem camarão empanado. Venham, tem rondelli de molho branco, com ervas finas e suculento filé mignon. Vão, digam, tem bois, e os meus melhores bois e novilhos. Venham. Mas eles não vão. Porque o rei está querendo deixar bem claro que aquele banquete é bom para eles. Que aquele banquete é bom para eles. Mas eles se recusam. Veja que eles não se recusam somente a trabalhar, em outras parábolas, mas eles se recusam com a festa, eles recusam o banquete. É como se eles dissessem para o rei: eu não quero nada contigo, nem trabalho, nem festa. A negativa foi tão indiferente e o desprezo daqueles homens foi tão grande, meus amados irmãos, que diz o texto que eles seguiram a fazer as coisas ordinárias da vida. E eles disseram não para o rei, não porque tinham um casamento de um outro rei, mas eles disseram não para ir cuidar do seu campo, para cuidar dos seus negócios, para visitar o sítio, para fazer o que precisava ser feito naquele dia. Talvez esse texto fale com você, que despreza o culto a Deus para fazer os seus afazeres diários. Para você, talvez, que esteja lavando a louça enquanto assiste a pregação. Para você que aos domingos deixa de se alegrar com o povo de Deus, com o rei e com o noivo, para se alegrar com as suas próprias coisas. Imagine você convidado para o casamento de um dos filhos da rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra, e você diz: não, muito obrigado, porque hoje eu vou passear com o meu cachorro. É um total desprezo. Mas não há só desprezo, meus irmãos, há maldade. O texto diz que há um elemento de maldade. Olha aqui o versículo 6. E outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Além de indiferentes, eles são violentos e são assassinos. Uma parte das pessoas convidadas agarrou os servos e os mataram. Aqui notamos que, embora Jesus esteja no contexto do confronto com os fariseus, a parábola finalmente não fala somente dos líderes religiosos, mas fala de toda a comunidade de Israel em Jerusalém, endurecida o coração, com seu coração endurecido, que ouve aquela parábola e mesmo assim, dias depois, vai levar Cristo à morte. E nós sabemos disso. Nós, leitores, sabemos que quando Cristo falou lá na parábola dos lavradores maus, que eles mataram o próprio filho do dono da vinha, isso seria concretizado exatamente alguns dias depois, quando eles levariam para a cruz e diriam: crucificam, e no lugar de Barrabás. Sabemos que o povo de Israel não apenas desprezou as profecias dos profetas do Antigo Testamento, não apenas desprezou as palavras de João Batista, mas desprezou o próprio Filho de Deus. Na realidade, os líderes religiosos e o povo de Israel teriam as suas mãos sujas de sangue, porque mataram o noivo. Veja que essa parábola tem esse tom de ironia, porque eles não apenas não foram para o casamento, mas mataram um noivo. Vamos seguir então a exposição, agora falando sobre a reação do rei, nos versículos de 7 a 10. Mas o rei ficou furioso, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos servos: na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrares.
E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. A reação inicial do rei, então, é de ira. O rei julga as maldades daquelas pessoas. Aqui Jesus mostra que não se trata apenas de um casamento humano. Esse verso provavelmente é um apontamento profético para aquilo que Deus faria com Israel, com Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, esses judeus impenitentes que mataram Cristo continuaram resistentes ao Evangelho. Tiveram a cidade invadida pelos romanos sob a liderança de Tito, que depois se tornou o imperador, e destruiu a cidade, incendiou a cidade e destruiu o templo. Eles lançaram as pedras do templo abaixo, e até hoje elas estão lá, se você visitar Jerusalém, da mesma forma que estiveram nos anos 70 depois de Cristo. Meus amados irmãos, a cidade foi devastada e eles foram tristemente devastados. O fruto daqueles que recusam a alegria é exatamente viver sem alegria. Jesus faz o convite também igual ao alerta dos profetas. Não era isso que os profetas faziam? Olha, virão estrangeiros e vão invadir a cidade, vão destruir o templo e vão devastar a cidade. Vocês vão ouvir vozes estrangeiras e saibam, o juízo chegou. E é isso que Jesus está falando para eles de forma definitiva. E com a festa pronta, o rei ordena que pessoas diversas, não mais aqueles que foram destruídos, sejam convidadas para o banquete. Se você tiver curiosidade, isso daqui é muito claro como resposta daquilo que Jesus diz em Mateus 8, nos versículos 11 e 12. Quando ele diz que chamaria e viriam pessoas do Oriente, pessoas de locais distantes, enquanto rejeitados estavam os filhos de Israel. Talvez tenhamos aqui uma referência ao convite do Evangelho, realizado pelos servos do Senhor, quando ele diz: na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. Ou seja, aqui provavelmente uma referência exatamente à evangelização futura. A dizer, olha, os líderes de Israel, o povo de Israel, de Jerusalém não me quis. Ide, portanto, por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não somente aos bons, aos cidadãos de bem, mas também às prostitutas, aos publicanos, aos estrangeiros que os judeus tinham como impuros. Preguem a todos, preguem a todos. O mais importante desse texto é exatamente o versículo 10. O finalzinho que diz: e o salão nupcial ficou cheio de convidados. A sala do banquete ficou repleta de convidados. E aí a gente vai para o nosso último ponto, então. Se preparando para o casamento. Os versículos de 11 a 14 dizem: mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. E perguntando-lhe: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se, emudeceu. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então o rei adentra a festa. O rei saúda os convidados, é isso que significa. Ele olha todos os convidados que estão assentados à mesa, mas um momento aqui nos chama a atenção, porque enquanto ele está saudando os convidados com os olhos e provavelmente maneando a cabeça, alguns ele está estendendo a mão, ele percebe que na mesa tem uma pessoa negligente. Porque há de se esperar que para um convite tão especial as pessoas respondam adequadamente, com alegria e com preparação. No entanto, havia ali um homem despreparado.
Havia um homem que talvez estava sem verdadeira alegria. Ele estava vestido de qualquer forma. E você pode se perguntar de repente, mas Filipe, como é que eles poderiam estar preparados se eles foram convidados de súbito? Bem, ou aquele homem entrou como penetra, e a questão é que ele não tinha convite, ou aquele homem, diferentemente de outras pessoas que passaram nas suas casas e colocaram as suas melhores roupas, apesar de não serem roupas de gala, mas colocaram as melhores, passaram os seus melhores perfumes, aquele perfume que você usa só em casamento, sabe? Mas foram com o seu melhor, e ele não. Ele julgou que a sua própria roupa já era suficiente para ir para o casamento do rei. Ou a terceira alternativa é a interpretação mais tradicional desse texto, que fala que provavelmente esse homem, ele não se vestiu das mantas, do manto nupcial, que era entregue na entrada do casamento. Porque é muito provável que esse rei usou como estratégia o seguinte: quando homens e mulheres do povo se encontravam com os monarcas, eles utilizavam uma roupa especial para não estarem de qualquer jeito. Então, como essas pessoas foram convidadas de súbito, os servos do rei ficaram às portas entregando mantos nupciais para que eles estivessem preparados diante do rei, vestidos adequadamente para o casamento. Só que um deles pensou: as minhas roupas são muito melhores do que as vestes nupciais. Ele tratou o casamento como um convite ao espetinho da esquina. Ele tratou o casamento como qualquer coisa. Achou que a dignidade dele lá fora era a mesma dignidade que ele deveria manter lá dentro. De qualquer forma, ele não tinha desculpa para estar despreparado. Veja que se ele tivesse desculpa, ele poderia ter dito: não, senhor, calma, eu sou pobre, essa é a minha melhor roupa. Ele poderia ter dito: não, senhor, qualquer outra coisa, mas ele não pode dizer nada, porque ele sabe que todos os meios poderiam existir para que ele estivesse preparado, mas ele não quis. É por isso que quando confrontado, ele não pode dizer nada, porque ele não se vestiu adequadamente, ele não aceitou a manta nupcial. Como resultado, o seu destino é pior do que o de todos aqueles que rejeitaram o primeiro convite. Se você entende um pouco da literatura dos evangelhos, você vai entender que lançar nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, significa um inferno. E é lá onde ele é lançado. Então a parábola encerra com aquele versículo tão conhecido: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos, meus amados irmãos, quando a gente entende o contexto, são exatamente aqueles que se prepararam adequadamente para as bodas. São aqueles que estão adequadamente vestidos diante dos noivos. Vejamos que toda a história que aborda a responsabilidade humana é encerrada com um versículo que aponta para a soberania de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que se encontraram preparados com o manto nupcial. Ela aparece aqui, finalizando esse texto, de uma forma peculiar, que talvez você não tenha percebido ainda. De forma que ela não quer explicitar tanto algo que está diretamente na parábola, mas algo que os ouvintes deveriam atentar-se. E é isso que eu quero que você se atente. A finalização é um tom de advertência, porque diretamente, se Jesus estivesse finalizando o que ele contou na parábola, ele teria dito: muitos são chamados e muitos são escolhidos, porque de todos os chamados, somente um não estava adequadamente vestido. Não é verdade? Então por que Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Contrastando com o que a parábola acabara de contar. Exatamente porque a advertência a você e a mim, meus irmãos, que desfrutamos da realidade da igreja, da nova aliança em tantos tempos, é que nós, essa comunidade que ouve as palavras de Jesus, tem que entender
e observar que nem todos que aceitam o convite se vestirão adequadamente como convidados. É para observarmos que nem todos que aceitam o convite do Evangelho querem realmente se alegrar no rei e se alegrar no noivo. Nem todos que são convidados se vestem com um manto nupcial. E aqui eu quero trazer algumas aplicações, meus amados irmãos. A primeira aplicação que eu quero trazer para vocês é que o reino dos céus é uma celebração de casamento. O reino de Deus é um reino de alegria. O reino de Deus é um reino de comemoração. O reino de Deus é um reino de aliança. O reino de Deus é um reino de união. O reino de Deus é um reino onde o rei saúda e se alegra, porque não com os convidados. O reino de Deus é um reino onde os convidados, nós, nos alegramos com o rei. O reino de Deus é um reino em que nós adoramos e exaltamos o rei. Todos estão reunidos nesse reino para celebrar e se alegrar com o noivo. Meus amados irmãos, muitas vezes nós lembramos do reino apenas como um reino de trabalho. Eu, que sou pastor, vejo muitos amigos pastores falarem: mas é tão difícil, a labuta está tão grande. Sabe, né? Quando a gente conversa com missionários, eles dizem: os campos estão brancos, há tanto trabalho a fazer. Mas está certo, tá? O reino é um reino de trabalho, mas Jesus está nos acrescentando dizendo que o reino também é um reino de alegria. É um reino também de felicidade, de prazeres. É um reino onde há trabalho, mas também há festa. Nós aprendemos também que nesse casamento nós não somos apenas os convidados. E isso é bastante interessante, porque além de sermos os convidados, nós também somos aqueles que vão desfrutar dentro do casamento de maior alegria e de maior celebração do que os convidados vão experimentar. Nós somos a noiva, nós somos a igreja. Uma segunda aplicação que eu quero fazer com vocês, meus amados irmãos, é que você precisa de um convite, você precisa do Evangelho. Você quer um conselho? Não se canse de ouvir o Evangelho todos os dias da sua vida, porque nós aprendemos nessa parábola que não há lugar na festa para aqueles que não entram pelo convite do Evangelho. Meus queridos, isso significa que você não pode vir para o reino de Deus pela rebarba dos seus pais. Meus pais são crentes, então eu vou entrar lá na festa de casamento. Meu esposo, minha esposa é crente, então talvez tenha espaço para mim naquela festa. Eu vou falar com um familiar importante. Lá dentro ele vai falar com o rei e vai me pedir para entrar. Isso eu estou falando da intercessão dos santos, tá? Meus amigos, não existe. Você não pode entrar no reino de Deus pelos seus amigos, você não pode entrar no reino de Deus pela sua namorada, você não pode entrar no reino de Deus pelo seu comportamento, você não pode entrar no reino de Deus pela sua inteligência, você só pode entrar no reino de Deus pelo privilégio de aceitar o convite da pregação do Evangelho. Você só pode entrar no reino de Deus se você perceber o privilégio, porque esse convite é imerecido, porque acima de tudo, você ama o rei e você ama o noivo e quer participar dessas bodas. A terceira aplicação que eu trago para vocês, meus amados irmãos, é que a missão do profeta é convidar o povo à alegria. Preste atenção aqui. Toda vez que eu, o pastor Anderson, ou qualquer um dos profetas de Deus ao longo da história, convida, clama, convoca o povo ao arrependimento, ao abandono do pecado, à fidelidade, ao final das contas, não um chamado ruim para você, não, é um chamado à alegria. Veja que Jesus está dizendo que o chamado dos profetas era um convite para o casamento, que o chamado de João Batista é um convite a um casamento, que o chamado dele é um convite a uma festa, e que o chamado de cada evangelista ao longo da história era um convite a um casamento. Evangelismo é isso, é convidar as pessoas para o deleite em Deus. Preste atenção aqui. Evangelismo é convidar as pessoas a desfrutarem das bênçãos de um casamento feliz. Evangelismo é um convite a um casamento.
Você que está, talvez, trabalhando em um pequeno grupo, alguma coisa sobre evangelismo, lembre disso, o evangelismo é convidar os povos à alegria. Por isso, fale, ouça, nunca é tarde para entrarmos nas bodas. Venha. A indignidade é daqueles que rejeitam o convite. Se você quer ser indigno para as bodas do Cordeiro, eu te dou uma receitinha. Continue negando a esse convite. Porque o que nos torna aptos é exatamente o convite, não nós mesmos. Porque somos todos pecadores. A única coisa que nos permite entrar no reino é exatamente sermos convidados e sermos vestidos. Por isso, não siga a sua vida desprezando o convite de alegria. Amém? Uma quarta aplicação é um alerta aos convidados. Já que nós falamos de roupa, preste atenção. O alerta aos convidados é exatamente esse. Vista-se com as roupas do casamento. Em primeiro lugar, as vestes nupciais são exatamente a justiça de Cristo imputada a nós. Sem justificação pela fé, ninguém pode entrar no reino de Deus. Como Isaías 61, versículo 10 fala, ele me tratou como um noivo. Ele me tratou como uma noiva, mas em qual sentido? Ele colocou sobre mim justiça. Porque as suas vestes naturais, elas são indignas, as suas vestes naturais, elas são sujas, as suas vestes naturais, elas são rasgadas, elas são inadequadas. Você precisa se vestir com a manta nupcial que o rei disponibiliza para você. Você só pode ter acesso ao casamento através das vestes de Cristo. E a gente está no domingo de Páscoa, e é exatamente isso a Páscoa. É que Jesus é o Cordeiro de Deus que nos cobre dos nossos pecados e das nossas vergonhas. A sua morte cruenta na cruz nos concedeu vestes brancas e alvas. Se ele não morresse, você nunca estaria adequadamente vestido. E sendo nós a noiva, além das roupas de entrada no casamento, ela precisa ser adornada. E Apocalipse 19, 7 e 8 vai nos dizer que o que adorna a noiva são as boas obras dos santos. Se viste da justificação de Cristo, se adorne com boas obras. E a quinta aplicação é que nós somos responsáveis por nossas ações e Deus é totalmente soberano. O verso final ecoa na história da igreja também um mistério. Há uma chamada geral aos pecadores, mas também uma eleição individual que leva somente alguns a Cristo. Ao mesmo tempo em que há uma escolha de Deus, o homem é responsável por sua rejeição a Cristo, seja por indiferença, seja por desprezo ou por justiça própria. Lembremos que os escolhidos são os que responderam em gratidão ao chamado do Rei, que perceberam a indignidade sua, mas que perceberam a dignidade do reino, a dignidade do Rei, que o Rei é celestial, que o reino é celestial, e eles se vestiram não da sua própria justiça, mas das justiças que vêm de Cristo. Meus amados irmãos, Deus está amplamente convidando pessoas para as bodas do seu Filho, mas só ficam lá aqueles que entraram através dele. E a sexta e última aplicação é que Deus dará honra ao seu Filho. Sabe por que é que o rei queria tanto que pessoas estivessem ali presentes no casamento? Porque ele queria honrar o Filho. Imagine a tristeza que não é para um noivo, uma noiva que chamaram tantas pessoas e quando chegam lá pouquíssimas estão. Pagaram um buffet ali, não sei quantos mil reais, comida para tantas bocas, e as pessoas não foram. Mas o pai honrará o filho. Diz aqui que no final das contas o salão nupcial ficou cheio de convidados. O salão ficará cheio de pessoas para o banquete. O noivo não se decepcionará. Lá estarão os convidados e escolhidos, aqueles que alegremente aceitaram o convite e se vestiram de Cristo. Amém? Eu quero orar com vocês para finalizar esse momento de sermão, tá certo? Vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço porque fomos convidados para as bodas do Cordeiro. Nós te louvamos porque essas bodas ainda não aconteceram, então ainda está no tempo de nós entregarmos convites.
de evangelizarmos as nossas cidades, de enviarmos missionários para outros locais do mundo, para convidar o povo à alegria do teu Filho, à alegria do teu reino. Nós te louvamos porque já estamos vestidos das vestes nupciais, porque o teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, na sua nudez na cruz, nos revestiu de vestes de santidade. Eu te louvo e te agradeço pela igreja que aqui acompanha, porque a tua igreja é a tua noiva e ela está repleta de santidade. Te louvamos, ó Deus, porque tu nos colocou como dignos na tua festa, nos revestindo de santidade através do sangue do teu Filho, nosso Salvador. Nós te louvamos a ti, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.